E aí, pessoal, quero falar aqui de um tema atual que as pessoas têm falado muito, que é o comunismo, que é um regime, é uma ideologia sociopolítico-econômica que os governos utilizam-se para administrar seus países. E é um tema que muitas pessoas estão falando. Será que as pessoas sabem o que é o comunismo? Sabe de onde ele veio, quando surgiu, como ele funciona, para que serve? E o que é, se realmente ele existe nos lugares onde as pessoas estão dizendo que ele está existindo, que ele está destruindo economias, que ele está acabando com, com o desenvolvimento de muitos países onde ele foi colocado em prática. Será que isso é verdade? Vamos falar um pouco aqui, começando por como foi que ele surgiu, né? O comunismo é algo que foi idealizado, é um pensamento que buscava a liberdade, que foi desenvolvido, pensado primeiramente por Platão, que era um filósofo grego, há muito tempo atrás. Era um filósofo que fez muitos livros falando sobre o amor, sobre essa coisa, então ele fez criou essa ideologia aí, que é uma ideologia que busca a igualdade, né? Eles falam que isso vai buscar a igualdade para as pessoas ter um conforto, um padrão de vida igual, né? Uma sociedade mais igualitária. Então é isso que eles buscavam quando criaram o comunismo. Mais para cá, na história, aí surgiu um alemão chamado Karl Marx. Esse Karl Marx, ele deu uma nova roupagem, ele temperou isso aí com algumas outras ideias, né? Ele abraçou isso aí e modificou algumas coisas para levar para frente, né? Para passar para outras pessoas. E essas coisas que o Karl Marx colocou em prática são ferramentas, são roupagens, são coisas que até hoje está sendo mais aceito, né? Está sendo colocado em prática no mundo e que está sendo mais aceito pelas pessoas e que está transformando muito essa economia. Muitas pessoas estão aderindo a isso aí. Só que na maioria dos países onde está sendo colocado em prática, ao invés de trazer essa igualdade que o comunismo promete, ele está destruindo as economias e deixando as pessoas, a população, na miséria, né? Só quem vive bem são os administradores desses países onde foi colocado em prática. Então a gente vê que essa ideologia que era para transformar a sociedade, para fazer uma sociedade mais igualitária, não está conseguindo atingir esse objetivo, pois a população em geral, nos países onde o capitalismo foi levado no seu grau mais elevado, né, quase que totalmente elevado ao comunismo, que se tornou um país quase totalmente comunista. Quanto mais o grau de comunismo nesse país, mais eles sofreram danos e mais a sociedade tem mazelas e mais desigualdade. Então, a gente vê que essa ideologia ela não atinge o seu objetivo, se é que o objetivo realmente é esse mesmo, de levar a igualdade para as pessoas, de levar o acesso para todas as pessoas de uma forma igual. Na teoria, como ele funciona na teoria, todos os bens de produção, os bens de consumo também, ficam na mão do governo, fica ao controle e administração do governo de um país. Esse governo que vai distribuir de igual forma para todas as pessoas. Então é um regime que ele não tem classe social, ele procura eliminar. Então a propriedade privada, as pessoas não têm nada no nome delas. Tudo que elas têm é emprestado para elas usar enquanto elas necessitam, enquanto elas estão vivas. Então é do governo. Quando elas morrem, a herança não fica para pessoas da família, membros, fica para o governo. Então, não tendo a propriedade privada, não tem... só existe duas classes, que é a classe dos administradores, das riquezas daquele país, de quem está no governo ali, e a classe dos trabalhadores, que são os beneficiários, que
vão viver uma vida igualitária. E aí o governo, à medida que ele pode distribuir um padrão de vida melhor cada vez para as pessoas, a teoria é isso. Ele vai aumentando. Se hoje o governo pode dar uma casa com 3 cômodos para cada cidadão, é uma casa com 3 cômodos. Se o governo melhora um pouco, que dá para fazer uma casinha maior, no próximo ano, sei lá, daqui a um tempo, ele vai dar uma casa maior para todo mundo vai ter acesso. Então é mais ou menos assim na teoria. Só que esse regime não foi colocado em prática ainda em nenhum país. Para ser colocado em prática, ele passa por um grau intermediário que é o socialismo, onde ao invés dos bens ficar na mão do governo, boa parte da produção dos rendimentos, do lucro das empresas privadas, passa através de impostos para as mãos do governo. O que vai é a produção, o que vai para as mãos do governo, para ele distribuir de igual forma com todas as pessoas, é a produção. Então, as empresas que são privadas ali, elas produzem, mas é como se elas fossem sócia do governo e sócio de todo o resto da sociedade. Então, os bens que ela produz, vamos dizer, a metade vai para o governo, porque o governo vai dividir ali com toda a população. E a metade fica com o dono da empresa, né? Que é aquele que idealizou, aquele que pegou o empréstimo, que arriscou, CNPJ que trabalhou, mas ele fica apenas com a metade, pois o imposto é elevado nesse país socialista, porque é dali de onde ele vai tirar os impostos para sustentar as necessidades da população. E aí, só para chegar nisso, aí o governo tem que ser totalitário, tem que ser um governo absolutista, tem que ser um governo bem pesado e complexo, né, que vai abocanhar as empresas ali, através dos impostos. Então é isso que tem feito causar o desemprego. É nesse grau intermediário aí, que é o socialismo, para chegar ao comunismo, que os países têm quebrado. Porque aquela produção que as empresas estão gerando com toda dificuldade, boa parte está indo para os governos. Então, esses empresários, esse setor privado, esse mercado, ele não consegue sobreviver nesses países socialistas. Quando eles têm uma chance, eles saem dali e vão investir em outro país que seja mais liberal, que seja da economia aberta, que ao invés de construir muros, né, porque a dificuldade é muros. Então, ao invés de criar muros, eles criam ponte, né, eles criam facilidade. Eles desburocratizam o país. Num país socialista, tem mais pessoas na empresa cuidando de papéis ali do que pessoas executando o trabalho propriamente dito, do que no setor de produção, no setor técnico. Tem mais pessoas ali administrando e legalizando para tudo funcionar bem, né? Vamos dizer assim, de 100 pessoas, tem umas 60 trabalhando só no setor administrativo e só 40 produzindo. Então, as empresas produzem com dificuldade e aí elas têm que ter o lucro. Então, elas vão jogar isso no seu produto final. É o que faz levar a inflação, os preços, aumentar. E aí, aumentando os preços, ela não consegue vender com a mesma frequência como venderia se elas pudessem competir mais e vender de uma forma mais barata. Por isso que elas vão embora, procurar um país onde elas tenham um meio dela obter o lucro com mais facilidade, onde o governo não vá abocanhar tanto. Por isso que nos países socialistas eles vão embora. Mas precisa passar por esse grau intermediário para chegar ao comunismo. Por isso que eles insistem em continuar tentando. E aí a gente vê muitos países ainda até hoje vendo que muitos países que colocaram esse regime em prática não deu certo, mas eles teimam, eles continuam tentando, acreditando que uma hora vai dar certo. Outra coisa também, então, sendo o comunismo um regime que precisa destruir a propriedade privada, não tem a propriedade privada social. Então, tudo que vem para afugentar, para amedrontar, para causar insegurança ao empreendedor, aquela pessoa, ao empresariado, é bom para acelerar o processo, né, de atingir o comunismo. Ou seja, então, invasões de terra é algo que é bom para chegar
ao comunismo, né? Passar pelo socialismo, chegar ao comunismo. Saqueamento, né? As pessoas saqueando o supermercado, isso ali vai amedrontar aquele dono do supermercado, ele vai ter medo. Então, leis que foram colocadas em prática nos Estados Unidos são leis que falam que o roubo até $1.000 não é, tem umas leis na Califórnia, até $1.000 não é considerado furto, porque é um furto por necessidade. Então, as pessoas... E aí, muito se aproveita disso, dessa lei, e talvez vai roubar para negociar, para fazer contrabando. Rouba hoje, amanhã vem rouba de novo. E ali, aquele dono do supermercado que foi lesado, que foi vítima do assalto, ele não pode fazer boletim, ele não pode declarar que houve roubo. Mas ele também não vai perder, então o governo que vai pagar. Então o governo vai precisar de mais dinheiro, arrecadar mais recursos para cobrir para recuperar, né, essa perda que o dono do supermercado que foi ali saqueado. Então, quanto mais insegurança, quanto mais bandidagem, quanto mais criminalidade que causa insegurança ao investidor, é melhor, porque vai destruir aquela economia, vai afugentar os investidores. Então, vai sobrar espaço para o governo chegar e crescer, que o governo vai crescendo, todas as coisas vai passando para a mão do governo, ele vai crescendo. Chega uma hora que todas as coisas passam a ser do governo. Então, é dessa forma que destrói a propriedade privada. É uma finalidade do comunismo. Então, quanto mais o cidadão de bem, desarmados, inseguros, sem ter segurança para investir, para produzir e manter aqueles bens no seu controle, melhor. Quanto mais criminalidade armada, bandido, aquele cara que usa arma para atacar e não para se defender, quanto mais elevado for o país com esse tipo de gente, melhor para chegar ao comunismo. Outra coisa também que o comunismo reza contra é a família, né? A família tradicional, porque a família tradicional é quem gera a propriedade privada, é quem depois leva as pessoas a viver esse modelo da propriedade privada. E aí, as igrejas apoiam a família tradicional, as igrejas, e as religiões e o cristianismo, ele prega que a gente deve ser conservador e manter a família tradicional, e manter as coisas boas do jeito que Deus deixou, sem modificar, né? O conservadorismo, ele procura fazer isso, e aí isso é contra o comunismo. Então, as religiões, o cristianismo é algo que atrapalha o comunismo. Então, os governos que querem isso, eles que querem o comunismo em seu país, eles querem porque eles vão viver a vida boa. Então, eles vão poder usufruir dos bens que ele bem quiser. Pode viajar, pode escolher a morada dele onde quiser, o tamanho que quiser. Mas a outra população, a classe dos que são governados por ele, vai viver uma vida igual, mas se o país não tiver condições de dar uma vida igual, um bom padrão, vai ser uma vida igual lá na miséria, lá embaixo, uma vida de miseráveis, né? Igual, mas na miséria. E aí justifica que é porque o país não produziu a ponto de dar uma vida boa para todo mundo. Então, não seria melhor deixar livre como o capitalismo, que ali as pessoas vão se destacar mais, ele vai se elevar, e que um crescendo mais ali, se desenvolvendo mais, não vai atrapalhar o outro de crescer. Basta o outro ter uma ideia também, e ter coragem de arriscar, e ter a oportunidade que ele vai. E aí, se existir a miséria e a desigualdade, é porque ela existe naturalmente no mundo. Não tem como a gente controlar a igualdade, nem como promover para todo mundo. Tem como a gente promover a oportunidade igual para todo mundo, né? Pelo menos nesse sentido. E aí, aquele cara que produzir mais, tiver o melhor resultado, é porque ele tinha uma base melhor ali, ou porque ele obteve de herança, ou porque ele tem um desempenho melhor, ou porque, sei lá, foi capacitado mais do que o outro, mas ele foi mais... Se ele tiver oportunidade, liberdade, que a liberdade dá oportunidade igual a todo mundo, ele vai. Se ele tiver talento ou alguma força para sobressair, ele vai sobressair. Já no comunismo, não. No comunismo, ele vai viver para sempre
pobre. A classe pobre é sempre dependente do governo. E é por isso que esses caras pregam isso para já ir acostumando as pessoas a viver. No comunismo da China tem lá o crédito social, esses caras, eles pregam a renda básica universal, que é onde todo mundo vai ter um salário ali, o governo vai promover. Então, são coisas que fazem as pessoas ficar fixas apenas nisso ali e não sair nunca daquele ponto. E aí, no comunismo, uma coisa que eles falam é que não precisa de Estado, não tem que ter Estado. Só que enquanto ele está ali no socialismo, o Estado tem sido um Estado crescente, né? Um Estado, pelo menos, no ponto de vista ele tem sido estados de governos totalitários, governo que consegue tudo, todo o poder está na mão do governo, ele é quem decide tudo, decide o tipo de religião que as pessoas têm que seguir, o que as pessoas podem falar na mídia, na televisão, na internet. Então, eles que vai governar e controlar, o governo que vai determinar o que as pessoas podem dizer ou não, vai criar regulamentos e fazer esse tipo de coisa para eles administrar todo o país. E aí é um governo totalitário. E aí, se ele gerar riqueza, a riqueza vai para o controle do governo. Só que tem sido o contrário, esses governos totalitários que caminham na direção do comunismo, eles têm gerado miséria, na verdade, para a população. E aí eles vivem uma vida boa, porque pelo menos uma parte do governo ali é quem está com o controle das riquezas geradas na mão, e ele usufrui daquilo. E a população não. Então, um regime, uma ideologia sociopolítica econômica que diz, que reza lá na teoria, no início, de marxista, que não tem que ter um Estado, não tem que ter um governo, mas para caminhar, para chegar até lá, o governo está crescendo. O governo tem crescido, o governo cresce, fica inchado. Então, o governo é cada vez mais complexo, poderoso, dono de todas as riquezas, de todos os bens. E aí não sei, porque nunca chegou no grau final, para saber se quando chegar no grau mais elevado, onde tudo já estiver na mão do governo, se realmente ele vai dividir de igual forma para todas as pessoas, se ele vai conseguir gerar emprego para todo mundo, ocupar todo mundo e dar um conforto, uma vida boa para todos os seus súditos. Não sei se isso vai chegar, porque o comunismo nunca chegou no seu grau final. Ele apenas tem passado pelo estágio intermediário, que é o socialismo, e tem destruído as economias por onde ele passou. Então, o regime onde as pessoas não têm democracia, né? O governo que controla a mídia, que controla as televisão, tudo. Os países onde é pregado esse regime, tem uma, duas televisões e tudo passa pelo governo, filtra antes de ir ao ar, né, as edições. Então, é uma ditadura, pode falar. E aí, por isso que a gente tem medo, né, de ser governado por um país onde exista esse tipo de regime. E a gente tem visto também que nos lugares onde o socialismo, caminhando para o comunismo, tem sido implantado, os líderes que chegam lá no poder, eles eles chegam muitas vezes por eleições, né, por democracia, através do voto, porque existem duas formas de chegar lá, através de uma revolução armada, como foi os bolcheviques fizeram para fazer a União Soviética, né, chegando na Rússia, e existe outra forma que é gradativamente, né, ao longo do tempo, que vai modificando uma leizinha aqui, outra lei ali, com o tempo, um governo faz um pouco aqui, outro governo cria-se outra lei na direção do comunismo, até ser implantado, né, até ele chegar no estágio final, que é realmente o comunismo. E aí esses caras ficam por 15, 20 anos no poder e vão manobrando ali e vão ficando lá. Tem sido assim nos países onde foi colocado em prática. Então as pessoas não têm o direito de voto. Elas reclamam, elas veem que quando elas percebem que não tem mais jeito, não tem mais como elas sobressair dessa perseguição, dessa força que é o comunismo. E a gente tem visto uns países refugiados que vêm de outros países aí que estão sofrendo com esse regime lá em seus países, a população, e o governo persegue, não deixa essa população fugir, mas eles têm
tem saído do seu país e procurado uma vida melhor em outros países. Então a gente não quer isso para o país da gente. Eu acho que essas pessoas que apoiam isso aí, ou porque não entendem, não prevê as consequências que isso faz, ou não vê o que está acontecendo com outros países que já experimentaram isso aí, as consequências que eles estão sofrendo, né, principalmente a população. Há pessoas que não enxergam, porque também nesses países os líderes não deixam as informações chegar a outros países. O que a gente sabe são de refugiados que vêm muitas vezes de lá e trazem essas informações diretamente do que eles sofreram na pele. Então a gente sabe mais por conta disso, cada vez mais é mais fácil também da gente criar uma reportagem, fazer um vídeo, um documentário, algo assim. Ou hoje em dia a informação está mais fácil, é mais acessível, então a gente consegue dessa forma, mas os governos não permitem que suas informações, como por exemplo na China, na Coreia do Norte, esse lugar eles não permitem que ninguém de outro país chegue lá para filmar, para mostrar como é que a população está vivendo, pois eles vivem isolados do mundo. Esses países eles constroem muros e não constroem pontes. Eles acham que pode conseguir viver sozinho e não precisa negociar com outros países, misturar com outras culturas. Por falar em cultura, esses países, o comunismo, ele cada vez mais vai criando, vai transformando a variedade numa coisa só, vai eliminando as variedades. Por exemplo, aqui o Brasil, que é bem amplo o território, onde lá no Rio Grande do Sul tem uma cultura, aqui no Nordeste já tem outra. Então, cada vez mais vai virando uma coisa só, porque vai eliminando as culturas e tornando uma coisa só na produção de tudo, de alimento. Cada vez mais vai ficando uma coisa só. Cada vez mais você vai ter ali só aquele produto que é fabricado pelo governo. Então chega uma hora que você não tem mais a opção para escolher. Eu gosto mais daquele arroz, ou daquela marca, ou daquela outra. Não tem para escolher, não tem concorrente. Vai eliminando-se a concorrência e dando lugar a um só. Então cada vez mais é uma só coisa, vai monopolizando, vai criando uma hegemonia ali na mão do governo. E daqui a pouco a gente vai ter só uma religião, só uma língua, e vai em direção do globalismo. Que o globalismo a pretensão é uma só religião, um só país mundial, né, no globo terrestre, global, né, um só país, uma só religião, então uma só moeda. Isso é o globalismo, é transformar o mundo num império só, um só imperador. E aí esses países que já são comunistas, eles vão se associando também para formar um bloco maior de países comunistas. Então eles mudam tudo, é a placa de carro, é aquela mesma placa para aquele bloco de países que já tem aquela que querem seguir aquele destino. Aqui o caso, na América do Sul, nós temos o grupo dos bolivarianos, onde o espanhol que ajudou, né, na independência de vários países aqui, espanhol aqui na América do Sul, tinha uma vontade de transformar todos os países que falavam a língua espanhola num só país. E aí esse pensamento era Simão Bolívar. E aí esse pensamento até hoje está, que é o movimento bolivariano, pensamento de alguns países. Então um país aqui, se ele gerar riqueza, ele pode fazer a ponte, ele pode patrocinar uma ponte em outro país ali, porque ele já está com a finalidade que no futuro vai ser um país só, então tanto faz ele gastar no seu país, como investir em outro ali. Ele tem já um plano já para o futuro, um plano a longo prazo. E aí eles querem criar uma só moeda, uma moeda, por exemplo, vai uma moeda do Mercosul aqui, o Brasil, com o Paraguai, com Bolívia, com Venezuela, com a Argentina, e criar uma moeda só, como é o caso do peso real, uma moeda só. E aí já vai treinando e levando as pessoas nesse sentido, de ir se agrupando mais no sentido do globalismo. Acho que o comunismo é um grau intermediário para chegar ao globalismo também. Eu creio que é isso. E essas pessoas que veem a população sofrendo é porque elas vão ter vida boa. Os artistas que patrocinam, que aplaudem isso aí, que aderem a esses movimentos, que são a favor, que apoiam, é porque eles têm o apoio desses governos. Então eles não é de graça, eles fazem ali em troca de alguma coisa, porque eles acreditam que não vão sofrer. Mas a população sabe que se continuar assim, nossos filhos para frente vai sofrer, né? Então a população em geral mais pobre que fica preocupada com isso aí, porque já os filhos dos governos agora, eles vão manter um jeito de sempre colocar lá dentro os seus familiares daqui para frente. Então ele não tem medo dos seus netos,
filho sofrer com isso aí depois. Eles vão ter vida boa sempre, a família que está lá no poder. É por isso que eles apoiam isso aí. Então, eles não pensam na população nem no seu país desenvolver, pensam apenas em se dar bem naquele cargo político ali, e um cargo que eles acreditam que é perene ali para os seus amigos, para ele e seus amigos, né, que eles podem compartilhar com seus amigos ali ao longo do tempo e alternando, né, fica um determinado período, depois sai, deixa outro que seja do mesmo farinha do mesmo saco ali, para ir comandando sempre o poder em suas mãos. Então, é isso que a gente percebe no comunismo. E aí fala que é o pessoal preocupado com os mais pobres, mas na verdade ele está ajudando aos pobres a ser sempre pobres, sempre independentes do governo. O socialismo é isso, e as pessoas muitas vezes não percebem. Por quê? Porque ele já procura uma forma de na educação não deixar as pessoas conhecer a verdade realmente. Então, as pessoas, muitas deles, são enganadas, achando que estão sendo ajudados, que esse governo é o melhor, que é bonzinho, que só não deu certo porque veio algo e atrapalhou, e eles alegam, eles levantam uma narrativa né, e argumentos que falam que foi por causa disso, foi por causa daquilo que não deu certo, e as pessoas acreditam, mas foi por causa deles mesmo que esse regime, as consequências são as piores, levar o país para a miséria.